Segue lá. Olá, mulheres incríveis da Liga das Mulheres pelo Oceano. É um prazer estar aqui com vocês hoje para mais um papo com a Liga, nessa edição especial da Liga na Década. Eu sou Bruna, sou bióloga, sou especialista em design para sustentabilidade e regeneração e sou membro também da Secretaria Executiva e do GT Década, na Liga das Mulheres pelo Oceano. Em nosso papo hoje, a gente vai falar sobre um tema que eu particularmente considero muito fundamental para a conservação do oceano e para o futuro do nosso planeta, que é a cultura oceânica. Nós temos tantas questões urgentes relacionadas, né, à conservação do oceano, que é essencial que a gente compreenda cada vez mais como a cultura oceânica ela se entrelaça nas nossas vidas. Nós também vamos falar sobre um marco muito importante que aconteceu nas últimas semanas, o Currículo Azul, e como ele vai impactar a educação nas escolas de todo o Brasil. E para falar sobre isso hoje, temos aqui Luana e Tatiana, nossas convidadas especiais, que vão poder nos apoiar aí nesse aprofundamento de conhecimento e trazer informações e oportunidades importantes para a gente seguir com esse caminho. Luana, Tatiana, bem-vindas e fiquem à vontade para se apresentar, por favor. Bom, pessoal, bom dia. Quero primeiro agradecer, Bruna, a Liga, pelo convite, dizer que é um prazer enorme dividir esse espaço com você, com a Luana. Eu sou Tatiana Martelli Masso, sou química de formação, docente do Instituto do Mar, da Universidade Federal de São Paulo, desde 2014. Desde 2018, integro a equipe do programa Maré de Ciência, onde, então, tenho a oportunidade de trabalhar com letramento científico, cultura oceânica e liderar um projeto, que é um projeto de meninas e mulheres na ciência. Além disso, também atuo como consultora da Unesco, coordenando um programa de ciência cidadã na Bacia do Rio Doce. Então, hoje eu me considero uma formação multidisciplinar e atuação em diferentes frentes. Então, é um prazer estar aqui e poder conversar com vocês sobre um tema muito relevante para nós e para a sociedade, que é a cultura oceânica. Muito obrigada pelo convite. Oi, gente, eu sou Luana. Primeiro queria agradecer a Liga, a Bruna, pelo convite, e é também um prazer estar aqui presente junto com a Tatiana, que além de amiga, é uma pessoa que vem trabalhando na cultura oceânica junto com a gente. Eu falo da UFAL, da Universidade Federal de Alagoas, mas eu sou originalmente de Sergipe. Eu sou formada em Biologia, licenciatura, e eu trabalho com biologia marinha desde sempre, desde que eu tinha 17 anos, foi quando eu entrei na universidade, então bastante cedo. É, eu, eu entrei na UFAL em 2022, e além de trabalhar com a biodiversidade, a gente acabou entrando na cultura oceânica naturalmente, né? Então, quem trabalha com biodiversidade hoje enxerga a cultura oceânica como um lugar, né, para levar as pessoas ao entendimento do porquê que aquela biodiversidade precisa ser preservada, principalmente a biodiversidade marinha costeira. Eu falo de um lugar que especial, né, que é Alagoas, né, a maior parte, né, da diversidade recifal faz parte aqui do litoral de Alagoas, está dentro de uma APA também, né, que é a APA Costa dos Corais. Então, a cultura oceânica, ela vem sendo utilizada aqui por nós também como método, né, ou alternativa de diálogo com a sociedade, a comunidade, as escolas. Então, é um prazer trabalhar a cultura oceânica desde 2022, primeiro no âmbito local, né, aqui com as nossas escolas, os nossos professores, e agora no âmbito nacional, através da iniciativa do curso de especialização que eu e a Tati estamos construindo e fazemos parte. Muito bacana saber da trajetória de vocês. Bom, e vamos direto ao assunto, então, para a gente falar da nossa cultura oceânica. Eu queria que vocês contassem para a gente, Luana, né, e Tatiana também, o que é, de fato, a cultura oceânica e de onde que surgiu esse conceito, para a gente se aprofundar um pouco mais nesse tema. A cultura oceânica, em essência, o seu conceito, é o entendimento da influência do oceano na nossa vida e da nossa influência sobre o oceano. Esse é o entendimento básico da cultura oceânica. Mas ela surge, a raiz dela está nos Estados Unidos, mais ou menos ali nos anos 2000. Começou-se a se entender, principalmente os pesquisadores do oceano, educadores que falam sobre o oceano, de que o oceano ele tinha pouco espaço no currículo escolar. Então, a sua relevância em termos mundiais era muito grande e ela
pouco explorado no currículo escolar. Então, as primeiras iniciativas foram de inserção do oceano e dos seus conhecimentos no contexto do currículo escolar americano. Então, algumas reuniões aconteceram a partir de 2002, e aí se criou o kit pedagógico, né? Na verdade, era um guia, né, com princípios e conceitos, que lá se chama Ocean Literacy, né? E que todos os conceitos relacionados ao oceano, desde a sua influência no clima, a sua influência na dinâmica da Terra, a sua influência, por exemplo, na sociedade, como que a gente está ligado, cada um desses tópicos deveria ser inserido no contexto curricular americano, e eram tópicos que os alunos tinham que compreender até terminar o ensino normal deles, né, que eles chamam, né, o ensino básico. Então, esse é o primeiro movimento da cultura oceânica, surge assim. Ele é basicamente copiado, né? Então, a cultura oceânica, ela sai como Ocean Literacy dos Estados Unidos e vai para Portugal. E em Portugal, literácia do oceano passa a ser interpretada de uma outra forma, não apenas como conceitos, mas também com a sua correlação com o ambiente de onde se está falando. Então, Portugal tem um outro contexto, uma outra relação com o oceano, né, uma outra dinâmica estrutural até na escola, né? Mas o conceito continua o mesmo, quais são os elementos importantes sobre o oceano que eu preciso que os meus alunos entendam para reconhecer a importância desse grande ecossistema para eles e a importância deles para esse oceano que é único, né? De Portugal, alguns outros países começam a também adaptar esse Ocean Literacy que foi promovido nos Estados Unidos para a sua própria língua. É o caso da Bélgica, depois o Japão, volta para o Canadá. Alguns países começam a se juntar para fazer conferências, né, locais que envolvam multiplicidade, mas a cultura oceânica ela sai do status individual de países em 2016, quando a Unesco ela pega a cultura oceânica e abraça, também depois, né, principalmente depois da promoção da década do oceano, e ela abraça isso como estratégia para promover um oceano, né? Se o oceano ele é tão importante na realidade de mudanças climáticas, de como que a gente vem, né, lidando com o mundo, né, o nosso planeta, por que não trabalhar ele no âmbito da educação? E aí a cultura oceânica ela passa a ser um dos, né, elementos essenciais para promover a década do oceano, né, a década das ciências oceânicas. Então, esse é um marco importante porque saiu das individualidades de países e passa a ser um movimento global, né, um movimento de, né, propagação da ciência oceânica, ou seja, do conhecimento sobre o oceano. Mas eu acho que é importante dizer que a cultura oceânica ela sai desse status de conteúdo e passa para um outro lugar. Porque quando ela vai chegando em países e na sua multiplicidade de práticas, e quem que está promovendo cultura oceânica, e como se promove cultura oceânica, se percebe que sai um pouquinho disso, de eu tenho que ensinar para o meu aluno que existe esse ciclozinho aqui, o oceano é parte dele, para uma reflexão múltipla, de como que eu sou enquanto indivíduo, em que sociedade eu pertenço, como que o oceano está relacionado à minha vida individual, coletiva, como que a minha mãe e a sua prática dela de ser marisqueira está sendo influenciada pelo contexto mundial. Então, a cultura oceânica ela ganha dimensões diferentes ao longo do tempo, e principalmente recentemente, e o conhecimento sobre o oceano é uma delas. Então, ela passa a integrar agora o que a gente chama de conhecimento relacionado ao âmbito social, individual e coletivo, né? Ou seja, como eu me relaciono com o oceano e como que isso impacta a minha vida individual, mas como também isso reflete a sociedade a qual eu estou inserida, a sociedade local, a sociedade regional, o Brasil, o mundo e etc. Então, esse é o último movimento da cultura oceânica. Mas a cultura oceânica chega no Brasil em 2019, né, com a tradução efetiva do kit, né, da Unesco, né, o kit pedagógico para a nossa língua, né, o brasileiro, né, o famoso brasileiro. E aí, o primeiro desafio do Brasil é a tradução, né, e aí, esse é o primeiro momento, né, mas eu vou deixar para a Tatiana responder mais para frente o que aconteceu com a cultura oceânica no Brasil, tá?
Ah, muito bacana, muito interessante ver essa trajetória onde, de fato, a literatura oceânica, ela vira uma cultura, né? Isso é muito interessante, né? Que ela sai desse âmbito escolar apenas e passa a virar uma cultura, que é o que nós aqui no Brasil, a gente tem essa forte relação, né? Nós temos um vasto litoral com uma rica sociobiodiversidade, né, e os brasileiros, eles têm uma relação muito íntima com o mar, né, na cultura, no lazer e na própria economia. E aí, Tatiana, eu queria perguntar para você como a cultura oceânica, ela tem sido trabalhada no Brasil ao longo dos anos, e quais foram esses marcos, né, que Luana comentou com a gente, mas quais foram as sequências a partir aí de 2019, e as iniciativas também mais importantes para essa construção efetiva da cultura oceânica no nosso país. Perfeito, Bruno. Então, como a Luana comentou, né, esse movimento ele começa nos Estados Unidos, aí por volta de 2000, e aí isso vai se avançando ao longo do tempo e, em termos de território, passa a ser algo, né, uma agenda global. E aí tem um grande marco, que é em 2017, que a ONU declara, então, a década do oceano, né? Na verdade, a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, 2017. Entendendo que o ODS 14, Vida na Água, seria um mote de alavancar e impulsionar toda a Agenda 2030, entendendo que o oceano conecta tudo e a todos, né? E aí, então, se começa esse movimento, daí como que a gente vai fazer, né? A ONU declara uma década, a gente tem aí 10 anos para a gente falar sobre o oceano, e pela primeira vez tendo a ciência, né? É a primeira década que traz a palavra ciência junto, e aí como fazer. Então, a Comissão Oceanográfica Intergovernamental, que apoia o Unesco, ela é a líder, né, desse movimento global, lança, então, o kit pedagógico de Ocean Literacy, que aí não tinha na língua portuguesa, enquanto Brasil, muito na figura do professor Ronaldo Cristofoletti, Unifesp e Ministério, a gente, como é Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, precisa pensar o que o Brasil, né, vai fazer nesse cenário global. Então, o primeiro passo e o primeiro evento é o Seminário de Cultura Oceânica e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, realizado em 2019, no município de Santos, via parceria Unifesp, Maré de Ciência, Prefeitura Municipal de Santos, e a própria presença da Unesco, apoia na figura da Francesca Santoro, que é autora do kit pedagógico Ocean Literacy. A gente lança, então, o kit pedagógico, aí sim, com o termo cultura oceânica na nossa língua. Então, esse é um primeiro grande marco, né? Isso acontece em 2019, pré-pandemia, né? Antes da pandemia. E aí vem, então, 2020, nós já estamos em um contexto de pandemia, e aí o Brasil precisa se organizar no contexto da década, porque aí os países signatários precisam lançar o seu plano de implementação da década do oceano, né, no seu contexto daí mais local. Então, em 2020, a gente faz, então, a sequência de oficinas regionais, de forma virtual, né, para construir o plano de implementação da década do oceano no Brasil. Então, a gente fez aí uma série de oficinas virtuais que culminaram, então, no plano realmente de implementação da década, que está ali no site, né, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, e aí a cultura oceânica, ela é entendida como um movimento que pode impulsionar, né, a década do oceano como um todo. Que é isso, ela sai, quando a questão do ensinar o oceano de forma só da ciência, só, entre aspas, né, da ciência e dos conceitos científicos por volta do oceano, e passa a ser uma cultura, vem o lema, né, a cultura oceânica, ninguém fica para trás, todo mundo tem que se envolver, independente se você mora perto ou longe do mar, e todas as instituições formais de ensino, não formais de ensino, empresas, a sociedade como um todo tem que se envolver, né, para a gente, então, implementar, né, essa cultura, entender de fato, como a Luana colocou, o papel de cidadania, né, da cultura oceânica, que é essa relação do ser humano com o oceano. E aí, então, 2020, a gente tem a institucionalização dos GANs regionais e tal, e aí o Maré de Ciência resolve, né, como os professores já não tinham nenhum desafio, lançar mais um desafio e dar esse nome, Desafio Oceano na Educação. É o primeiro convite formal às escolas a falar sobre cultura oceânica. A gente falou, vamos lançar, vamos ver
né, como que acontece essa mobilização. E aí a gente começava a fazer lives, chamamos o pessoal de Portugal, da Escola Azul, vinha, e a gente debatia sobre o tema, fizemos esse convite, e para nossa surpresa a gente teve até uma adesão, né, considerável. Vou fazer uma colinha aqui com os números, tá, gente? Porque são vários números, assim, mas aqui eu não lembro agora de cabeça, mas a gente teve aqui um envolvimento de mais de 2.000 estudantes e 130 educadores. Então, no meio de uma pandemia, a gente já viu uma mobilização, né, legal, tipo assim, olha, temos aqui um caminho. Então, do desafio Oceano na Educação, a gente tem, então, um movimento local, que esse é um outro grande marco local que eu falo dentro do município de Santos, que é a implementação da primeira lei da cultura oceânica. Então, é a primeira política pública, né, que é lançada, que é a Lei da Cultura Oceânica, que foi escrita pelo, na época, o vereador Marcos Libório, né, então lança essa lei que é da introdução da cultura oceânica nos currículos daí municipais. Então, daí a Unesco reconhece como o primeiro município do mundo, é a primeira política pública, realmente, da institucionalização da cultura oceânica no currículo. Então, coloca aí o Brasil, especificamente o município de Santos, no lugar de protagonista, né, no cenário das ações da década, né, de forma global. E aí, então, o que era desafio Oceano na Educação 2020, ele vira Olimpíada do Oceano em 2021. Então, aí também é a primeira Olimpíada no tema, no cenário global. Então, a gente tem, o Brasil tem várias Olimpíadas, a gente vamos lançar, então, a Olimpíada do Oceano. 2021 a gente lança, aí 2021, 2022 a gente tem em torno de 1.000 inscrições, então vai dar um movimento que você pega em escala nacional, ele ainda é pequeno, e aí a gente, vamos continuar. Em 2023, a gente já faz um salto para 45.000 inscrições, abrangendo aí todas as unidades federativas. Então, aí a gente lança de novo 2024, aí a gente consegue um marco de 65.000 inscritos, também de todas as unidades federativas, e ela passa a ser internacional. Então, agora a gente já está com a etapa internacional, agora 2025, né, lançada. Então, a gente vê um movimento crescente, né, da cultura oceânica no Brasil. E, em paralelo, a gente começa, então, com o movimento Escola Azul. Tudo isso está acontecendo junto, tá, gente? Então, Escola Azul, como a Luana colocou, ela nasce em Portugal, né, e aí a gente, inspirado pelo conceito de Escola Azul, vamos trazer, né, a Escola Azul para o Brasil. Então, a gente lá lança a Escola Azul Brasil, e aí ela passa a fazer parte do El Atlantic Blue School, também tem escolas azuis do Atlântico, né? E aí, hoje, o que é que a gente tem, né, em termos de número das escolas azuis? É um número que a gente está sempre atualizando. Então, hoje, entrei lá no site do Maré de Ciência, o que a gente tem são 374 escolas azuis, compondo as 22, né, unidades federativas do Brasil, e a Escola Azul já tem impactado em torno de 100.000 estudantes no Brasil. Então, Escola Azul, ele não é algo institucionalizado como uma política pública, ele é um convite às escolas, ele é uma iniciativa de promover a cultura oceânica, assim como é a Olimpíada, né? Então, as escolas podem se inscrever e tem o quê? O que elas têm que fazer? Trabalhar a cultura oceânica, o conceito do oceano, de forma interdisciplinar, né, de forma transversal na escola, por um projeto, não precisa, de fato, institucionalizar a cultura oceânica, né, na escola como uma política pública. A gente ainda não tinha, né, essa lei. Ela é um convite. Então, ela é uma iniciativa que ela parte realmente ou de uma direção ou de um professor e tal, mas é um movimento que ele vem crescendo, né. Eu esqueci de mencionar, mas acho que é importante dizer, porque às vezes a gente pensa numa Olimpíada como algo direcionado somente para a escola. Mas a Olimpíada do Oceano, eu costumo dizer que é a Olimpíada mais democrática e inclusiva que a gente tem. Por quê? Porque qualquer pessoa pode participar. Qualquer cidadão, qualquer cidadã, de qualquer idade, independente de onde mora. Então, a gente tem ali diferentes modalidades, que pode ser uma produção artístico-cultural, um projeto socioambiental, ou a prova de conhecimento. Todo mundo, qualquer cidadão e cidadã pode participar. Então, já fica aqui um convite. Como eu posso me envolver com cultura oceânica? Participe da Olimpíada do Oceano, que inclusive já está lançada a edição de 2025, e tem mais informações no site do Maré de Ciência. A gente tem um outro marco também, que foi 2023, com o evento Diálogos da Cultura Oceânica, aqui no município de Santos,
e a gente atingiu em torno de 8.000 pessoas ao longo da semana passaram por esse evento. Foi um evento também internacional, então esse também é um grande marco. E aí a gente tem, então, a gente falou, né, do desafio, a Olimpíada, a Escola Azul, e aí entendendo que a cultura oceânica ele é um chamado para toda a sociedade se envolver, é institucionalizado também como uma iniciativa do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é secretariado pela o Maré de Ciência Unifesp, Unesp e Fundação Grupo Boticário, a Aliança Brasileira para a Cultura Oceânica. A Aliança Brasileira para a Cultura Oceânica, ela faz esse diálogo com gestores, com organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, com empresas, e aí é um chamamento realmente a toda a sociedade de como essas instituições podem se envolver. Então, em termos de número, o que é que a gente tem da Aliança, né, Brasileira para a Cultura Oceânica? Então, ela é uma rede que hoje tem 78 instituições aderentes, com 47 municípios representadas, tem 14 empresas privadas, 37 organizações da sociedade civil e 27 instituições públicas fazendo parte. A Lei da Cultura Oceânica, ela é catalisada pela Aliança, então ela parte do município de Santos, mas hoje ela já atinge mais de 20 municípios e 3 estados que fizeram a lei de forma, né, já no estado, que é Pernambuco, Ceará e Alagoas. Olha lá, nossa Luana tem aí Alagoas bastante protagonismo nesse movimento. E aí nós também fizemos, né, em 2022, porque assim, não adianta você criar política pública sem instrumentalizar a sociedade. Então, em 2022, a gente lança o primeiro curso de formação de multiplicadores em cultura oceânica. Então, a gente teve esse curso de formação com 512 cursistas, né? Também, então, temos aí vários multiplicadores de cultura oceânica que fizeram parte desse curso de formação, também trabalhando nesse conceito. E aí a gente chega no grande marco, que é a política pública nacional. Então, desde que foi lançada a Lei da Cultura Oceânica aqui no município de Santos, em 2021, a gente começa um movimento de tentar institucionalizar isso em nível federal. Então, aqui também quero destacar o protagonismo do professor Ronaldo Cristofoletti, que é um incansável, eu falo que ele foi, assim, incansável nessa batalha, nesse diálogo político, com muitas reuniões em Brasília, né, tentando fazer com que isso virasse uma política pública nacional, e aí tivemos, então, realmente a assinatura do protocolo de intenções no evento que foi o Fórum Internacional do Currículo Azul em Brasília, com uma iniciativa do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e o MEC, né, o protocolo de intenções de inserir, então, o currículo azul de forma formal, né, na educação brasileira, colocando de novo o Brasil no lugar de protagonismo, sendo o primeiro país reconhecido pela Unesco, né, que é a COI, reconhecendo o Brasil como o primeiro país no mundo a ter essa lei, né, a institucionalização da cultura oceânica em nível nacional. Então, acho que, não sei se eu me esqueci de algum grande marco, mas tentei fazer aqui um resumo e trazer para vocês como a gente tem trabalhado a cultura oceânica no Brasil ao longo do tempo, e a gente tem algumas outras iniciativas que a gente vai comentando aqui ao longo do nosso bate-papo. Luana, também fique à vontade para complementar aí alguma coisa que eu tenha esquecido. Nossa, eu acho que foi um ótimo histórico aí da cultura oceânica no Brasil, né? Muitos marcos, né? E muitos marcos promovidos pelo Maré de Ciência, eu acho que isso precisa ser levantado. Eu acho que o Maré de Ciência nos integra, né, enquanto promotores de cultura oceânica nos diferentes lugares. É bom que todo mundo saiba que a cultura oceânica ela vem sendo promovida mesmo que a pessoa não entenda que está fazendo isso, né? Que às vezes ela não tem o conceito da cultura oceânica, mas ela está promovendo o oceano, a sustentabilidade, a educação oceânica. Existem múltiplas práticas que estão sendo feitas em nível local, regional, que podem ser integradas à cultura oceânica e as pessoas não reconhecem o termo ainda, né? E eu acho que isso é uma coisa importante da gente relatar. Inclusive escolas que promovem projetos que têm a ver com a cultura oceânica, mas que não integram a Rede Escola Azul, as que não reconhecem o termo, não sabem ainda o que é essa iniciativa. Então, é um convite, né, para que
à medida que você percebe que você está fazendo isso, então se inscreva, né, no projeto Escola Azul, né, se interesse mais sobre esse conjunto de práticas e coisas que estão acontecendo, né, e reconheça o que você está fazendo, né, o papel que você tem como promotor dentro da escola, dentro da sua comunidade, né, esses papéis também são relevantes, né, não apenas como política pública nacional, regional, né, local, mas essas pessoas que promovem a cultura oceânica nos seus pequenos espaços também precisam ser enaltecidas, né, de certa forma. Não, com certeza, nossa, foi muito interessante acompanhar toda essa trajetória desses marcos e ver como isso tudo é uma relação de ganha-ganha para quem está agindo localmente, né? Então, se temos um projeto, uma iniciativa local, fazer parte desses movimentos, empodera o movimento, né? Traz todos esses números que Tatiana trouxe para a gente, que vão servir aí como uma base forte, sólida para as políticas públicas, e quando isso volta também, ele chega até nós localmente, né, trazendo aí até possibilidades de recursos para que a gente possa direcionar isso na nossa localidade, nossa cidade, nosso bairro. Muito interessante saber um pouco de como os marcos são importantes para a gente poder atuar. Então, voltando para o nosso currículo azul, né, que foi esse grande acontecimento aí dessas últimas semanas, onde, né, realmente o Brasil tem essa chance, como falou Tatiana, de se tornar o primeiro país do mundo a incluir oficialmente a cultura oceânica no currículo escolar nacional, né, e isso é bem interessante nesse contexto da sustentabilidade, das ações climáticas que a gente tem hoje, né, e para a conservação do oceano, a gente ir podendo levar esse conhecimento, né, para mais pessoas. A gente precisa de muitas pessoas para fazer essa transformação que a gente precisa, né, para o oceano que nós queremos. Então, Tatiana, se você puder contar para a gente, né, o que é o currículo azul, né, o que de fato ele vai ser, né, o que foi esse grande marco, essa assinatura que a gente teve com os ministérios, né, o que isso representa e o que representa essa conquista para a gente, né, então se você puder contar um pouco mais do currículo azul. Com certeza, Bruno. Acho que o grande marco, né, para além de colocar o Brasil nesse cenário, politicamente falando, né, de protagonista, de uma inserção de uma política pública, né, nesse sentido, ele é uma oportunidade, realmente, da gente conectar o oceano numa questão de cidadania, né, como você muito bem disse, a gente precisa formar uma nova geração para que olhe para o oceano, para a importância da conservação do oceano, porque a gente tenha o oceano que queremos e precisamos, né, nós estamos vivendo um momento de crise climática, né, onde a gente precisa agir urgentemente. E essa ação, ela passa pela conscientização, pela mudança de comportamento, e a educação, ela tem um papel fundamental nisso, né? Então, a cultura oceânica, ela envolve todo mundo, todo e qualquer cidadão, independente de onde mora, perto ou longe do mar, se conecta com o oceano, né? O oceano regula o clima do planeta, é responsável pelo oxigênio que respiramos, tem impacto na economia, então a gente está passando, como eu falei, reforço por esses desafios urgentes, né, principalmente das mudanças climáticas, então é um chamamento para ação urgente. Então, o Currículo Azul, ele traz essa oportunidade, enquanto Brasil, da gente, de forma institucionalizada, inserir a cultura oceânica no currículo. Então, isso faz com que a Escola Azul já é um movimento importante, a Olimpíada do Oceano, ela é um movimento importante que engaja, que sensibiliza, mas quando você parte para uma política pública e institucionaliza, isso aumenta e gente, esqueci a palavra, capitaliza, né? Atinge, né, muito mais pessoas, né, então, a gente precisa e vai agora, né, de forma ativa, formar essa nova geração, que é o que a gente chama da geração oceano, que é uma geração consciente da relação com o oceano, como o oceano impacta a vida dessas pessoas e como as ações de cada uma delas impacta na saúde do oceano, que consequentemente impacta na saúde do planeta e volta e atinge todos nós, dependendo de qual tipo, né, de ação que a gente vai ter. Então, agora, como que isso vai funcionar? Né? Uma coisa é os dois ministérios assinarem um protocolo de intenção de inserir a cultura oceânica no currículo. Isso é o Currículo Azul, inserir a cultura oceânica no currículo de forma
formal, né, nas escolas, em nível federal, estadual e municipal. Então, para isso, precisa construir esse currículo. Então, por isso que nós estamos realizando uma série de fóruns do Currículo Azul. Então, esse movimento, ele começou em dezembro, em Belém. Por que em Belém? Nós temos chamado esse movimento de Belém a Belém, porque nós teremos, em novembro desse ano, a COP30, um evento internacional acontecendo onde? No Brasil, especificamente na cidade de Belém. Então, assim como fizemos para desenhar o plano de implementação da década do oceano, lá em 2020, um movimento onde nós ouvimos todas as regiões, para promover e inserir o Currículo Azul, nós também precisamos fazer esse mesmo movimento, ouvir todas as regiões. Então, começamos uma série de fóruns, o primeiro foi no Norte, em Belém, aí aconteceu esse internacional em Brasília, com o lançamento oficial da política pública, e agora continuamos com essa série de fóruns regionais. Na próxima semana vai acontecer o do Centro-Oeste, no Mato Grosso do Sul, e continuamos a ouvir depois a região Sudeste, a região Sul, que vai culminar com um documento, de fato, de como que a gente vai implementar esse Currículo Azul, que vai ser, então, entregue lá na COP30, para o Conselho Nacional de Educação, estratégias. E para isso nós vamos ouvir, estão convidados, né, para participar desse fórum, diferentes setores da sociedade, incluindo as secretarias, principalmente as secretarias municipais e estaduais de educação. Então, porque a gente tem um currículo que ele é nacional, a gente tem um currículo que ele é estadual e um currículo que ele é municipal. Então, a gente parte, né, dessa série de fóruns para a gente ouvir e coproduzir como, de fato, vai ser implementado o Currículo Azul nas escolas. Ah, magnífico, muito bom. Luana, quer complementar com alguma coisa? Sim, eu acho que tem dois elementos interessantes, né, sobre o currículo. É que quando ele vira política nacional, existe, vou usar o termo obrigatoriedade, porque é o termo, né? A obrigatoriedade de tratar esse assunto na sala de aula. E isso é um marco, né? Porque a gente deixa de ter o dia do oceano, porque, né, se a gente não implementa como um currículo, né, como uma ação efetiva nacional, né, que precisa ser trabalhada, a gente vai ter o dia do oceano. E aí esse dia que todo mundo é conscientizado sobre o oceano, mas não é isso, né, que a gente quer. Né? O oceano, ele é a temática central nas nossas vidas, porque não existe um futuro para a humanidade se a gente não fizer nada. E esse é o momento que a gente está, que a Tatiana falou, é esse o momento de ou faz, ou não existe futuro possível para a espécie humana. Né? E aí é a geração que a gente vai impactar agora que vai ter ou não um futuro. Essa geração que vai receber na sua educação básica informações que vão né, afetar diretamente, que vai promover para ela, quem sabe, um futuro possível. Né? Esse futuro possível dela, né, e das futuras gerações. A segunda coisa é que a gente pensa na operacionalidade disso, né? Então, quando se fala em implementar uma nova política pública de currículo, a gente tem a resistência a essa implementação, que é a sobrecarga da escola já. Né? É uma sobrecarga da escola, a sobrecarga do professor, é mais uma temática a ser trabalhada, o professor já não tem hora de sala de aula, ele já, né, mal consegue trabalhar o currículo que ele já tem, como que ele vai fazer para implementar mais uma, né, coisa na sua dinâmica, né? E aí eu acho que vale a gente trabalhar muito na formação dos professores para que ele entenda que a cultura oceânica não é um assunto a mais. A cultura oceânica, como ela está estruturada, ela é parte do conteúdo já. É como você vai trabalhar esse conteúdo, qual é né, o caminho que você vai levar esse aluno, quais são as temáticas que você vai trazer para a sala de aula, como que você vai debater, como você vai sensibilizar, como você vai discutir, o que práticas que você vai incentivar nesses alunos. Isso é promover o currículo azul dentro da sala de aula, muito mais do que os conteúdos individuais, porque eles já estão lá na escola. E o ciclo do oxigênio, ele já está na escola, o ciclo da água já está na escola, né? Rotas de navegação do oceano já está na escola. Isso é o como que isso pode levar a uma reflexão individual e coletiva para que esse aluno se sinta corresponsável, ele, a mãe dele, a sociedade em que ele se insere, como que ele enxerga o papel dele de indivíduo, de ser social, ser político, sobre essa temática.
Essa é a questão. E o próprio professor, porque ele tem que lembrar que ele também é um agente, né? Não é só o professor, só essa criança, só essa comunidade, é todo mundo. Todo mundo tem o papel de proteger e preservar o oceano e garantir a sustentabilidade de tudo que está acontecendo. Então, lembrar que o currículo é isso, é o mesmo currículo, ele está lá. É o como que a gente vai trabalhar todas essas temáticas dentro da sala de aula, na comunidade, enfim, no entorno, e qual é a consequência disso, né? No papel e protagonismo das pessoas dentro, né, de tudo, né? De tudo que está acontecendo e do que vai vir para o futuro. Ótimo, Luana, é muito bacana que você trouxe essa questão do como, né? Porque a gente sempre fica pensando, tá, e agora, né? Como que a gente vai implementar isso num cenário e num contexto onde a gente realmente vem vendo cada vez mais a sobrecarga das escolas, dos professores, né? E isso da sociedade participar disso como um todo é super importante. Não é um trabalho só das escolas, por mais que a gente esteja falando de currículo azul, né? Mas pensando no como, eu queria perguntar para você, Luana, aproveitando que você trouxe isso, como que isso vai se dar na prática, né? Como que isso vai acontecer de maneira eficaz nas escolas, assim, se vocês pudessem citar, a Tatiana também, né, para a gente, esses próximos passos, né, para a implementação do currículo azul. Maravilha. Acho que a Tatiana já falou um próximo passo que é o atual, né? Então, esse passo que é de escutar, não é, os atores locais, porque cada um dos estados, cada um dos municípios tem a sua própria prerrogativa de legislação curricular. Então, é como que isso tudo vai ser integrado, né, para promover o currículo azul. Eu acho que é importante lembrar que a cultura oceânica ela preza muito pela regionalização. A relação com o oceano é muito diferente em Alagoas, em Santos, na Bahia. Então, isso precisa ser ouvido e levado em consideração, como que cada um dos estados também tem uma realidade escolar completamente diferente. E aí essa escuta é crucial, porque não dá para você promover um currículo nacional que ignore essas questões que são locais, regionais, possibilidades, né, ali dos lugares. Então, eu acho que esse momento dos fóruns é essencial e a gente pede que todos os atores que tenham interesse participem e se façam ouvir nesses espaços, porque é para isso que eles vão servir, né, para que a política pública represente efetivamente os lugares onde elas vão estar atuando. Não é o governo federal que vai atuar no currículo azul, são as escolas, os lugares, os professores, as secretarias. Então, essas pessoas precisam ser ouvidas nesse processo. Esse é um momento. O segundo elemento que é chave é formar os professores, porque a cultura oceânica, ela pode ser, né, um elemento que talvez se a pessoa entender um pouquinho, ela vai reconhecer que está fazendo, mas esse entendimento do que é cultura oceânica precisa ser difundido para os professores, para que eles reflitam a sua prática pedagógica e percebam que eles podem trabalhar a cultura oceânica nas suas realidades, sem que isso gere uma carga a mais, né, para ele, né, essa é a reflexão, né, que ele seja sensibilizado enquanto indivíduo e também enquanto ser que vai fazer uma prática pedagógica diferente. Então, nesse contexto, a gente foi convidado, né? Algumas universidades foram convidadas para construir um curso de especialização para professores. Então, junto à CAPES, a gente construiu um curso de especialização para formar professores para promover cultura oceânica. E é professores de qualquer, né, componente curricular, de qualquer nível, né, da escola, desde a educação infantil, e já não importa, todos os professores são convidados a participar desse curso. Ele vai começar esse ano, em agosto, em 7 universidades no Brasil. Então, vai FURG, né, vindo de baixo, tá? Da FURG, Santa Catarina, a Unifesp, né, São Paulo, Alagoas, Pernambuco, Universidade Estadual do Ceará e a Universidade Federal do Pará. Então, todas essas universidades formam uma rede e essa rede vai promover esse curso a partir desse ano. E a intenção é que esse curso ele perdure, né? E ele ajude a formar, né, esses professores para a prática da cultura oceânica dentro de sala de aula.
Paralelo a isso, a gente já tem as ações que estão acontecendo no Brasil. Então, as escolas, elas podem se inserir no programa Escola Azul, eles prestam suporte, ajudam a entender como que a escola pode trabalhar a cultura oceânica. Então, a gente tem as Olimpíadas também, que qualquer pessoa pode participar, entender melhor o que é a cultura oceânica dentro desse processo, como indivíduo, como membro da escola, como aluno, como professor, qualquer pessoa pode participar. E eu acho que é importante pesquisar o que está acontecendo localmente, né? A gente tem várias ações que estão acontecendo, várias pessoas que promovem cultura oceânica dentro de cada um dos lugares, e se a pessoa se sente atraída pelo tema, está sensível a esse tema, procure esses grupos locais, né, para fortalecer o entendimento, para receber informações mais. Acho que o Maré de Ciência também faz um processo interessante de integrar práticas, disponibilizar material, trazer muitas informações sobre o que está acontecendo no Brasil, mas a gente também tem práticas que estão acontecendo individualmente em cada um dos lugares, né, que podem ajudar quem está começando agora, quem quer entender mais, quem quer, né, receber uma ajuda ali para saber como que lida com todas essas informações novas, né, relacionadas à cultura oceânica, o currículo azul, né, enfim. Não sei se eu esqueci de alguma coisa. Acho que eu posso complementar, acho que Por favor, a Ana bem trouxe do curso, né, então a gente já tem em torno de 1.200 vagas, né, ao longo do Brasil. Isso. São 50 vezes. Por aí, cada região vai atuar em 5 municípios diferentes, que são os polos da Universidade Aberta do Brasil, é um curso totalmente gratuito, né, então vai ter, é um curso lato sensu mesmo, de especialização, e aí, como a Luana disse, essa é uma primeira oferta, envolve essas 7 universidades, mas a Universidade Aberta do Brasil abre esses editais todos os anos para promoção de novos cursos ou renovação de cursos, e aí, posteriormente, ele vai ser aberto a todo o Brasil. A ideia é que daí, a partir da primeira oferta, a gente aprenda, aprimore o curso e abra, né, para todas as universidades do Brasil, de todas as regiões, também implementarem esse curso de formação, né, de professores para implementar a cultura oceânica no currículo. Aí acho que eu quero complementar, assim, como um incentivo a mais para as pessoas e escolas participarem da Olimpíada e da Escola Azul, é que a gente sempre submete projetos ao CNPq de fomento, onde os premiadas, né, na Olimpíada com medalhistas, ganham bolsas de iniciação científica júnior. A gente já tem mais de 200 bolsistas de iniciação científica júnior ao longo do país. A gente teve a institucionalização, inicialmente, de 15 clubes de ciência e cultura oceânica, com bolsistas, tanto estudantes como professores, então professores bolsistas também, então isso é um incentivo. A gente tem convidado, né, esses bolsistas a participarem, eles estiveram no fórum, que a gente também tem, né, eu esqueci de falar de uma das iniciativas, é o Fórum dos Jovens Embaixadores do Oceano, e aí a gente coloca realmente os estudantes para falar sobre cultura oceânica, como participar dessas ações tem impactado a vida deles e a família. Então, eles participaram em Brasília, eles estiveram no Fórum Internacional, numa mesa, falando sobre o impacto de ser um jovem embaixador do oceano em transformação de vida. Teve uma fala de uma estudante que me marcou muito, ela disse assim, eu nem gostava de falar sobre o meio ambiente, hoje ela está fazendo uma graduação na área, entendeu? Então, assim, isso é um movimento muito bacana. E aí, para além disso, também gostaria de contar de uma outra iniciativa, do qual eu e Luana, a gente faz parte, e a gente aprovou um projeto também numa chamada do CNPq, aliás, aqui agradecer, né, o CNPq por financiar as nossas iniciativas, sem isso não seria possível, numa chamada específica para o fomento de meninas e mulheres na ciência, a primeira chamada na história do CNPq na temática. Então, a gente coproduziu um projeto que é chamado STEM Mar, né, então a gente já conecta a área de STEM com o mar, e aí tem como objetivo esse projeto implementar 10 clubes de ciência nas 5 regiões do país, sendo 2 por cada região. A gente espera atingir aí até 10 estados. Então, vamos ter 50 bolsistas de iniciação científica júnior. Cada clube vai ser composto por 5 estudantes e uma professora coordenadora.
Então, você 50 bolsistas de iniciação científica júnior, 15 professoras, que terão bolsas ao longo de 36 meses. Então, elas vão trabalhar a cultura oceânica, vinculada às áreas de exatas. Então, isso também tem como objetivo incentivar essas meninas a entrar na ciência, conectar a área de STEM com cultura oceânica e ciências do mar, e a gente tentar promover o ingresso dessas meninas nesses cursos de graduação que tem uma subrepresentação de mulheres, que é oceanografia, engenharia ambiental, engenharia de petróleo, engenharia da pesca, etc. Então, a gente também começa esse movimento em rede agora, né, Luana? A gente está implementando esses 10 clubes. Então, também é uma forma agora da gente trabalhar gênero, diversidade, equidade e inclusão, né, junto com a cultura oceânica, através dos clubes de ciência aí ao longo do país. Ai, que Acho que notícia a última coisa que eu... maravilhosa. Fica à Desculpa, a vontade, última Lu. coisa que eu comentaria é que esse ano a SNCT também tem como tema Poxa, cultura oceânica. Então, esquecemos o Brasil inteiro vai estar falando sobre cultura oceânica, sobre o oceano, em todos os lugares, localmente, regionalmente, nacionalmente. Então, todas as propostas da SNCT desse ano precisam envolver o oceano em algum nível e promover cultura oceânica dentro dos seus contextos e realidades. Então, esse é um ano de falar sobre cultura oceânica. Exatamente, esqueci desse. É um outro grande marco. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia traz a cultura oceânica como tema, movimentando daí o Brasil inteiro para falar sobre oceano. Nossa, muita notícia boa. 2025 promete para a cultura oceânica, para a educação, que é uma base muito importante da gente mexer, estruturar e empoderar, né? Principalmente quando a gente está falando também de meninas e mulheres, né? Falando aqui, né, desse movimento da Liga. Para que a gente possa alcançar aí os nossos objetivos em relação à conservação do oceano. É uma base estrutural fundamental, né? Por isso que eu comentei no início, que para mim é um dos assuntos mais importantes quando a gente fala de conservação, porque a gente precisa sair, né, dessas bolhas que a gente vai criando dentro da política, dentro da a própria academia, né, e transpassando isso por toda a sociedade, onde todos somos responsáveis, né, todas somos responsáveis por esse movimento, assim. Então, só notícia boa, muito bacana o nosso papo, de saber de tantas oportunidades, de tantos marcos importantes que ainda vão continuar, já aconteceram muitos, e eu espero e estou vendo que vão ter muitos ainda pela frente, né, muitas oportunidades interessantes para que a gente possa contribuir. E chegando ao final aqui, né, do nosso papo com vocês, mulheres maravilhosas, muito prazer em conhecer vocês hoje, inclusive. Eu queria que vocês comentassem para a gente duas coisas, assim, acho que já fizeram vários chamados aqui de como as mulheres da Liga podem se inteirar dos assuntos, participar também, mas eu queria que vocês trouxessem um pouco, né, pensando um pouco nesse movimento de esperançar, qual o impacto que vocês veem que todos esses movimentos, esses marcos e essas iniciativas, né, vão trazer nessa percepção das novas gerações, assim, porque esse é um objetivo quando a gente planeja todos esses projetos, políticas públicas, de trazer esse conhecimento para as futuras gerações, porque elas vão nos apoiar aí a arrumar um pouco do que as nossas gerações fizeram com o planeta, né? Então, se vocês pudessem trazer um pouco, né, dessa perspectiva pessoal de vocês, de qual é o impacto que vocês imaginam que essas ações vão trazer para as novas gerações em relação ao oceano. Vamos começar? Eu acho que eu vou relembrar do ODS 14. O ODS 14, ele traz 3 objetivos de desenvolvimento, de aprendizagem, né? Assim, que estão lá listados. E ele fala em aprendizagem cognitiva, que é o conhecimento sobre o oceano. Então, todo mundo tem que ter o direito de conhecer o oceano, todo mundo tem que ter o direito de saber como que o oceano é relevante no contexto global, individual, na sua vida, tudo que ele oferece gratuitamente para você, que você nem sabe, né? Desde o oxigênio que você está respirando agora, até a chuva que cai dentro do centro-oeste, que ele não sabe de onde vem, né, essa chuva, né? Então, esse é um direito, né? O direito a conhecer o oceano. O segundo é a aprendizagem socioemocional. Depois que você conhece o oceano, é impossível você se desvincular
do sentimento de pertencimento que isso vai lhe gerar. Se você pertence a isso, a esse universo, a esse contexto, o oceano é parte da sua vida e você é responsável por ele, individualmente, coletivamente. E o terceiro é de comportamento, é um objetivo de aprendizagem comportamental. Não adianta você conhecer, você se relacionar afetivamente com o oceano e você não fazer nada por. E esse é o lance, é o fazer algo por. É o que você pode fazer enquanto prática individual e coletiva para promover um futuro possível e sustentável, não é? Um futuro possível e sustentável. Então, o que a gente quer é que as novas gerações não apenas percebam a importância do oceano, mas que promovam mudanças na sua vida, na política, na comunidade, mudanças essas que a gente vem falhando em promover. Né? As sociedades vêm falhando em promover. Então, quem sabe agora essa é uma oportunidade para que a gente efetivamente, não apenas as crianças, mas essas gerações que vêm trabalhando com cultura oceânica e com todo o movimento relacionado ao oceano, para que as mudanças sejam efetivadas. A gente já sabe o que fazer, a gente precisa fazer. E aí, o que a cultura oceânica promove é essa mudança individual e coletiva, de o conhecimento lhe gerar empatia, lhe gerar reconhecimento, mostrar que você pertence a isso tudo e fazer você querer fazer algo por. Esse querer fazer algo por é aonde a cultura oceânica está trabalhando hoje. É para promover mudança de comportamento individual e coletivo. Acho que eu vou pegar um gancho no que a Luana falou, né? A gente cuida daquilo que a gente ama, né? Então, como a Luana colocou, todo e qualquer indivíduo, dependendo da idade, de onde mora, tem o direito a conhecer melhor sobre esse ecossistema que é tão vital, né, para o planeta e para a nossa existência. E partindo dessa questão do direito de conhecer, oportunizar que toda a sociedade conheça melhor, e de uma forma onde tenha essa questão emocional linkada, a gente atinge esse objetivo de criar, né, de promover e criar essa nova geração que passe a conhecer o oceano, se conecte emocionalmente com ele, passe a amar, né, e, consequentemente, cuidar e defender. Eu acho que isso é um ciclo, né? Mas, falando especificamente das mulheres, a gente sabe que as mulheres são as mais afetadas pelas mudanças climáticas, isso os dados já mostram. E, ao mesmo tempo, não sei se é por isso, as mulheres são as mais engajadas em promover mudança. Então, eu acho que aqui a gente já tem uma oportunidade, a gente só reforça o convite, né, para as mulheres, primeiro, que já fazem, continuem e ampliem as ações, multipliquem as ações que vocês já fazem. Quem ainda não faz parte, mulheres, se junte a nós, né, se junte à Liga, vamos fortalecer, vamos ampliar essa Liga de Mulheres, né, pelo oceano, Brasil afora, mundo afora, está falando de uma agenda global. Então, já falei de algumas iniciativas, mas vou reforçar, participem da Olimpíada, líderes comunitárias, se afiliem à Aliança Brasileira pela Cultura Oceânica, participem agora dos fóruns regionais, são espaços onde vocês terão a oportunidade de serem ouvidas para, de fato, a gente construir esse currículo azul de forma coletiva, como a Luana falou, ela é uma mudança individual, mas a ação, ela é coletiva, né? Escolas azuis, gente, é uma oportunidade, com certeza tem um monte aí de escolas que já trabalham com cultura oceânica, é só formalizar, né, formalizem, né, a sua escola como uma escola azul, e é isso, vamos aumentar a rede, né, de multiplicadores e multiplicadoras de cultura oceânica. Mulheres, nós somos unidas, sozinha a gente já faz muito, unida a gente faz muito mais, então vamos aí ampliar e fortalecer essa rede tão importante, tão necessária para construir esse futuro possível para o oceano que precisamos e queremos. Muito obrigada, Tatiana, muito obrigada, Luana. Eu saio daqui muito inspirada e muito grata, agradecida mesmo por essa troca de saberes que a gente fez aqui no nosso Papo com a Liga. Eu espero que isso chegue também dessa forma para as mulheres da Liga e para outras que acessarem esse conteúdo. Agradeço
e podemos ir nos despedindo por aqui com esse chamado que Tatiana deixou, né? Vamos fazer parte, vamos seguir juntas, né? Tem o movimento da Liga das Mulheres pelo Oceano, tem movimentos locais, regionais, né? Então a gente pode buscar juntas somar essa força para conseguir, né, cuidar desse bem tão precioso que nos faz tão bem, né, alma, espírito e profissional também, que é o oceano. Então, muito obrigada e até logo. Nos vemos. Tchau, Eu que tchau. agradeço. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Vou parar a Tchau. gravação agora aqui. Sim. Quero agradecer a Mol. Mol, obrigada por ter latido. Tá vendo?